Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Pedro Lourenço, ele que deu uma entrevista já nessa última terça-feira falando sobre alguns tópicos importantes que eu queria ressaltar para vocês, sobre ele ajudar o Cruzeiro e tudo mais. Queria falar também sobre a renovação de contrato de um meia da base do Cruzeiro que está dando muito destaque lá pelo Sub-20. Quem são os dois empresários hoje dispostos a ajudar o clube? Que assim, teve algumas reuniões com 4 empresários, mas apenas 2 desses parece que assim, vão ser os principais, a principalmente ajudar o Cruzeiro a pagar esses salários atrasados e tudo mais. Vamos dar detalhes aqui para vocês. E também sobre a expectativa do Cruzeiro sobre esse pagamento de salários atrasados. Será que vai pagar 100% ainda nessa semana? Será que não? Vamos discutir aqui um pouco, tá? Mas antes de começar, para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje, como de costume, para 2 pessoas, comentou no vídeo de ontem de noite. Muito obrigado aí a todos vocês. Então, caso ainda você queira aparecer aqui no canal no vídeo de hoje, de mais tarde, que vai sair umas 6h15, 6h30, já deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Enfim, o salve de hoje vai para 2 pessoas. O primeiro para o William, ele que é lá de Sete Lagoas. Valeu, William, obrigado pelas palavras. Um salve aí para todos os torcedores de Sete Lagoas, que tem muitos, né? Aí na cidade. O outro é para o Daniel Gonçalves, ele que é lá de Santa Rita, do Rio do Peixe, Minas Gerais. Então valeu demais, Daniel. E como eu disse, caso você queira aparecer aqui embaixo, deixa aqui nos comentários seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Enfim, vamos começar falando sobre a expectativa do Cruzeiro em relação a pagar assim, os salários atrasados, onde o Cruzeiro planeja pagar os salários atrasados, principalmente dos funcionários, ainda nessa semana, porque tem algumas pendências com os funcionários do clube, com jogadores essa pendência é bem menor, mas assim, a expectativa é de que ainda nessa quarta-feira já tenhamos algumas resolução sobre esse caso, se não houver ainda o pagamento, tá? A reunião que estava programada para ontem, na terça-feira, de acordo assim, com o presidente do Cruzeiro e alguns empresários que eram parceiros do clube, não aconteceu essa reunião, porque até o Pedro Lourenço confirmou ao Globo Esporte que não houve a conversa. No caso, são 9 milhões de salários atrasados, contando assim com jogadores, também com alguns outros casos envolvendo, por exemplo, os funcionários, que é uma dívida bem grande. A expectativa é de que esses débitos comecem a ser quitados a partir de hoje, quarta-feira, de acordo com o Globoesporte.com. Na última segunda, o presidente se reuniu novamente com alguns empresários para ser debatido esses tópicos importantes de pagamentos, como que iria conseguir, por exemplo, levantar mais de 9 milhões de reais. No entanto, um novo encontro ficou marcado para essa terça-feira, onde iriam conversar sobre possíveis resoluções, onde acabou não acontecendo. Não sabemos até agora os motivos, mas possivelmente deve ter alguma série de reuniões ainda. E como eu disse para vocês, agora há pouco eu vou falar a respeito de 2 empresários, esses que estão mais dispostos, mais suscetíveis a, por exemplo, aceitar, né, esse pedido do Cruzeiro e pagar assim as dívidas, sendo um desses já adiantando o Pedro Lourenço, que já deu várias entrevistas falando sobre o desejo de ajudar o Cruzeiro, que realmente tem salvado a pele da Raposa, principalmente nesse ano de 2021, tá? E antes de darmos continuidade ao vídeo, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde o Futebol Team é um jogo de futebol que você pode jogar online com seus amigos, bem parecido com, por exemplo, ali, o modo carreira do PES, do FIFA, tenho certeza que você conhece, onde por lá você pode assim, evoluir sua equipe, treinar seu jogador, e assim, inclusive com essa nova modalidade de poder jogar online com seus amigos, tá? Inclusive você nem precisa fazer o download do aplicativo, basta entrar aqui no link na descrição que eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? E por lá você nem precisa baixar, só entrar com o login de e-mail e senha, que vai ser introduzido ali aos modos de primeiros treinamentos. E baixa lá, tenho certeza que você vai gostar, os gráficos bem bonitos também, recomendo vocês darem uma olhada, tá? E que sem dúvidas vai me ajudar demais. Então aí, vamos continuar com o vídeo. Bom, queria continuar falando com vocês sobre a renovação de contrato com o jogador da base, que é no caso do atacante Igor Lemos, ele que joga como se fosse um segundo atacante, mais para um meia do que um centroavante em si, tá? Jogador de 19 anos de idade, Igor Lemos, que chegou vindo do Flamengo e assim, tinha feito 2 temporadas mais ou menos lá pela equipe do Flamengo, na equipe sub-20, e aí chegou no Cruzeiro com a expectativa alta, principalmente por ser uma posição que a Raposa estava precisando. Tinha vínculo só até abril de 2022, então o Cruzeiro veio nessa necessidade de renovar com o jogador, já que ele, a partir do mês que vem, poderia assinar vínculo com qualquer outra equipe. O Cruzeiro prorrogou esse contrato dele até dezembro de 2023 para se proteger de possíveis interessados, principalmente aqui no Brasil, já que o Igor tem feito uma excelente temporada. Para você ter uma noção,
até internamente no Cruzeiro a expectativa é de que ele já comece a ganhar as primeiras chances com o técnico Luxemburgo, principalmente a partir da próxima temporada, porque assim, nesse ano eu não vejo o Igor tendo tanta chance, mas ali, início do Campeonato Mineiro e tudo mais, tem vários outros jovens da base do Cruzeiro, por exemplo, que eu traria para a equipe principal, principalmente para ir testando algumas novas alternativas. Para você ter uma noção, o número dele nesse ano pelo Cruzeiro, 30 partidas até aqui, 8 gols e 7 assistências, números bem interessantes, e você vê que ele não é um centroavante, porque não é um cara que só faz gols, apesar de ter uma média de gols bem interessante, sendo 8 e 7 assistências, mostrando que ele é um cara muito técnico, muito habilidoso e que tem sido responsável demais pela campanha razoável para boa que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro, ficando entre os 10 primeiros na tabela, mas não ficou entre os 8. O Cruzeiro não conseguiu ficar nessa zona dos primeiros 8 colocados. Inclusive teve um jogo direto diante do Internacional. O Internacional venceu o Cruzeiro e acabou indo para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, mas foi uma campanha bem melhor da equipe de base do Cruzeiro do que da última temporada, onde o Cruzeiro ficou em 18º lugar, se não me engano, quase na penúltima colocação da competição. Então esse ano foi bem melhor e mostra que alguns desses jogadores merecem sim espaço, principalmente para a próxima temporada, tá? Enfim, vocês o que acharam? Conheciam assim o Igor Lemos? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto. E o penúltimo assunto desse vídeo, e já o último também, a respeito assim do Pedro Lourenço e alguns empresários, dois no caso, que estariam dispostos a ajudar o clube. Queria começar falando sobre esse caso envolvendo o Pedro Lourenço, onde ele deu uma entrevista, no caso uma apresentação para o programa do Bastidores e do João Vitor Xavier. O empresário Pedro Lourenço deu alguns detalhes, que inclusive a Tatiaia trouxe de primeira mão para nós, que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Ele disse que o Pedro Lourenço, no caso, vai fazer o que puder para manter os salários do Cruzeiro em dia, colocar os salários em dias até no final da temporada. No entanto, ele ainda fez uma declaração bem forte que, assim, se os atrasos continuarem para 2022, ele disse que não vai mais ajudar para a próxima temporada. Então, assim, se o Cruzeiro continuar nessa dependência, né, não conseguir andar com as próprias pernas, o empresário não vai ter interesse de continuar colocando dinheiro no clube, principalmente por conta de uma má gestão, né? Já viu que ano passado não deu certo, esse ano cometendo o mesmo erro. Ano que vem querer cometer essa mesma cagada, certeza que é por conta de uma péssima administração, principalmente por parte do Sérgio Rodrigues, porque assim, sabe do quanto que o Cruzeiro fatura por mês para poder manter uma folha salarial em dia, e qualquer valor que ultrapasse assim, esse valor já seria um péssimo planejamento, empurrando com a barriga, né? Um problema que uma hora ou outra o Cruzeiro vai ter que pagar. Queria destacar alguns pontos importantes. Ele disse também que tem interesse de cumprir com o acordo que afirmou com o técnico Vanderlei Luxemburgo de não atrasar os vencimentos do elenco. Então é por isso que o Pedro Lourenço também tem se virado, tem colocado a cara, tem tido um papel bem mais importante do que o presidente do Cruzeiro. E isso todo mundo já sabe, inclusive participando de vários debates, entrevistas, desde quando ele chegou de Portugal, no caso no domingo, ainda nessa semana, tá? Então assim, ele tem interesse de cumprir esse acordo com o Luxemburgo, que foi uma das condições para o técnico vir para o Cruzeiro, de não atrasar os salários, porque senão corre um risco gigantesco de ainda perder o Luxemburgo, que eu acho que ele tem feito um bom trabalho, é o cara ideal para o Cruzeiro subir na próxima temporada. Então assim, não correria o risco de perder o treinador. Ele ainda também disse que tem interesse do Cruzeiro em encerrar o ano com salários em dias e evitar problemas tanto na FIFA quanto na CBF. Ele não falou sobre, por exemplo, pagar o transfer ban do Cruzeiro. Não se sabe se isso é uma ideia do Cruzeiro já que está nesse ano ou no início da próxima temporada, por exemplo, porque o Cruzeiro tem que contratar para o próximo ano. Não dá para ficar com esse time para a próxima temporada, principalmente porque vários jogadores devem sair do elenco do Cruzeiro. Isso que é bom porque vai dar uma aliviada, né, uma respirada no caixa da Raposa. Ele demonstrou certo desânimo por conta assim, do clube não conseguir sanar os problemas de salários atrasados, principalmente após uma injeção de dinheiro que ele colocou no Cruzeiro, mais de 8 milhões de reais, um pouco mais do que quase 2 meses atrás. Então o Cruzeiro já precisando de dinheiro de novo, é uma situação bem complicada, isso porque ele adiantou o patrocínio Master, se não me engano, de 2023. Enfim, ele quer ser um formato, ele quer ver o resultado de um time sendo formado e um clube sendo reconstruído, porque essa reconstrução do Cruzeiro ainda não saiu do papel. Você vê que o time está lutando ainda pela sobrevivência, e se não fosse por alguns empresários, principalmente do Pedro Lourenço, o Cruzeiro não sei nem como que estaria nessa altura do campeonato, tá? Enfim, no caso o Pedro Lourenço levou o Alvimar Perrella para a reunião de empresários cruzeirenses nessa segunda e deseja ter o ex-presidente e outras pessoas de sua confiança ajudando o clube mais de perto. Então, caso o Alvimar realmente tenha essa volta confirmada, pelo menos pode ter a expectativa de que o Pedro Lourenço ia passar a confiar mais no Cruzeiro por ter pessoas dentro, apesar disso ter gerado uma repercussão
bem negativa, tá? Enfim, vocês aceitariam ter, por exemplo, o Alvimar Perrella dentro aqui do Cruzeiro? Não sabemos ainda qual será a função dele de cara, mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários sua opinião a respeito desse caso. E também o último assunto que eu queria falar com vocês é a respeito de uma matéria lá do Bola VIP, onde falou quem seriam os 2 empresários hoje que estariam dispostos a pagar os salários do Cruzeiro, por exemplo, dessa semana para quitar boa parte deles. Primeiro, logicamente, o Pedro Lourenço, que eu já falei aqui com vocês, ele já deu entrevista publicamente falando para a torcida não se preocupar, porque vai resolver essa questão. E assim, o Cruzeiro e o presidente da Raposa, o Sérgio Rodrigues, teve reuniões com alguns empresários, no caso com o Pedro Lourenço, com Aquiles Diniz, com o Regis Campos e também com o Guimarães, que ele é dono do banco BS2, mas de acordo com essa matéria, apenas 2 desses vão ajudar o Cruzeiro por agora, que é no caso do Pedro Lourenço e também do Regis Campos, que são os 2 que estão mais dispostos a ajudar a Raposa. Os outros, o Aquiles Diniz e o responsável lá, o dono do banco BS2, ainda não se sabe se eles vão ajudar o Cruzeiro por agora, mas assim, os acordos que evoluíram mais em relação às conversas são a respeito desses 2, então vamos aguardar assim mais informações a respeito desse caso, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a respeito de cada um desses tópicos. Eu trouxe aqui para vocês sobre os 2 empresários interessados em investir, em ajudar o Cruzeiro, né? A respeito do Cruzeiro manter esses salários em dia. Trouxe também a respeito da renovação de contrato com o Igor Lemos. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito de cada um desses tópicos, tá? Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do bilionário árabe, onde o Cruzeiro assinou acordo com alguns investidores, não é a respeito do Sheik, mas assim, com alguns fundos de investimentos. O Cruzeiro assinou acordos, recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo, além também do vídeo de ontem mais cedo. Vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela agora, os 2 foram muito bem em questão de visualização, então recomendo bastante vocês darem uma olhada, informações bem importantes que eu trouxe para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!